Sine Miguelela Igameni Lencosi Gesso. Foram quase 27 anos trabalhando no sul da África. E lá a gente nunca se levanta diante do povo de Deus sem primeiro dizer: eu saúdo vocês em o nome precioso de Jesus. Porque afinal de contas é Jesus que traz a gente para ficar junto, não é? Não é a hora do culto, não é o pastor Renato, não é para ver fulano de tal, não. Você está aqui hoje porque o Espírito de Deus hoje de manhã te acordou e colocou no seu coração o desejo de estar aqui. Sem isso você não estaria aqui. Então você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui por causa de Jesus. Vamos acertar isso antes da gente começar qualquer coisa, tá bom? Olha, lá se foi o meu sermão, mas eu vou pegar ele de volta. Para mim é um prazer muito grande estar com os irmãos e poder abrir a palavra e compartilhar da palavra com vocês. É um privilégio para mim. A gente vai, a gente sai, a gente volta, a gente desaparece, a gente aparece aqui na CCP. Mas é uma bênção sempre para mim estar aqui com vocês. Vocês cantaram impressionante. O que mais? Ousado. O que mais? Indescritível é o amor do nosso Deus. Todas as vezes que eu olho para uma árvore como essa, eu não vejo a árvore, eu vejo o amor de Deus. Sem Ele nós não teríamos árvore, não teríamos comemoração, não teríamos nada. Sem Ele a gente ia continuar perdido em nossos delitos e pecados, né? Então é uma alegria para mim estar com vocês. Eu me sinto honrado. Às vezes sinto que não trago tudo que poderia trazer. Mas eu espero que hoje de manhã Deus possa falar alguma coisa para o seu coração e que você vai sair daqui diferente do jeito que você entrou. Por causa daquilo que Jesus é. Joia? Não tem outra coisa para compartilhar hoje de manhã, para pregar hoje de manhã, que não seja a graça de Deus. Paulo é muito claro nisso quando diz que é pela graça que vocês são salvos e isso não vem de vocês. É um presente de Deus. Não é aquilo que eu faço para que eu não possa me gloriar, né? Deixa eu começar trazendo algumas ideias para você. Você sabe que ano que vem vai ter um evento esportivo muito grande no Japão, não sabe? Não? O que vai ter no ano que vem no Japão? Olimpíadas, né? Eu amo esportes e eu sei que muita gente ama esportes também. Eu sei que algumas coisas eu vou estar grudado na televisão para ver e saber o que vai acontecer, né? Principalmente se tiver um bom jogo de voleibol e o Brasil está matando os outros países. Mas vamos deixar isso para depois. Vamos centrar aqui na palavra, né? Jogo olímpico, né? Tem muita gente que ficou 8, 10, 15 anos se preparando para Tóquio. Fazendo tudo que podia, colocando todos os esforços, toda a sua inteligência, os seus técnicos e tudo mais, se preparando anos a fio, para que pudessem chegar a Tóquio e ganhar a de ouro, né? Mas tem muita gente que não luta de acordo com as leis dos esportes. Na última Olimpíada, a Rússia foi banida dos Jogos Olímpicos por causa de coisas que eles estavam fazendo ilegais para que os seus atletas ganhassem o ouro olímpico. E já estão falando, nesse ano, banir de novo, mas por um tempo muito maior. E qualquer atleta russo vai ter que competir sem a bandeira do seu país. Por quê? Estão a lutar de uma maneira que não é de acordo com a lei. E o pior não é isso, não. O pior é que tem alguns comitês olímpicos ao redor do mundo que entram nessa jogada, porque é uma coisa política que vem do país, impressionando sobre os seus comitês olímpicos. Para quê? Para que a política, o nome do seu país, se sobressaia. Por um outro lado, eu não sei se você jamais ouviu falar de um nome de uma jovem síria. Ela é atleta de natação e ela nadou nos últimos Jogos Olímpicos. O nome dela era Yusra Madini. Eu
vou te contar a história de Yusra. Quando os sírios estavam fugindo do seu país, Yusra e a irmã dela estavam num barquinho com 20 outras pessoas. E o barco pifou no meio do mar Egeu. Sabe o que a Yusra fez? A irmã dela e 2 outros pularam na água e começaram a nadar, a puxar aquele barquinho para salvar os outros 16. E por horas a fio, eles nadaram e chegaram na ilha grega de Lesbos, depois de 3 horas nadando, no meio da noite, com 16 pessoas no barquinho. Quiseram tratar Yusra como uma heroína, e ela disse, eu não sou heroína. É eu, minha irmã e 2 outros. Por que vocês estão falando só comigo? Eles também ajudaram a salvar essas 16 pessoas. Em face de morrerem todos num barco, cujo motor parou de funcionar. Yusra e 3 outros, inclusive a sua irmã Sara, deram a vida para oferecer do seu melhor, para que todos aqueles 16 não perecessem. Os Jogos Olímpicos não é uma coisa totalmente ignorada pelo apóstolo Paulo. Se você ler a carta de Paulo a Timóteo, ele fala dos atletas que lutam, que fazem a coisa, que treinam arduamente para que eles chegam a alcançar o prêmio. Esforço, disciplina e coração são cruciais para aqueles que querem ser modelo, exemplo de saúde e bons hábitos com o seu físico. Meus amados, nessa carta aos Coríntios, Paulo mostra em maneiras diferentes que a vida tem sentido quando nós olhamos para ela do ponto de vista de relacionamento. Nenhum de nós fomos criados para sermos uma ilha. Nós somos criados para relacionar. No Catecismo Maior de Westminster, a primeira pergunta diz, quem te criou, Deus? Para que fim Deus te criou? Deus criou para que nós possamos glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Esse gozá-lo para sempre é ter relacionamento com ele para sempre. Isso é o que faz a diferença entre cristianismo e qualquer outra religião. Leia sobre as outras religiões e você vai ver o que você precisa fazer para você conseguir a perfeição, para que você consiga a pureza, para que você consiga ser santo. Você tem que fazer alguma coisa. O cristianismo fala que tudo aquilo que você precisava para ter relacionamento com Deus foi feito. Não tem absolutamente nada que você possa fazer para ganhar voltar a relacionar-se com Deus. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, ouvi falar deste homem que, ouvindo falar do Evangelho, a primeira pergunta dele era, mas eu não tenho que fazer nada? A pessoa respondeu, não tem. Você quer dizer que eu não tenho que pagar uma promessa, eu não tenho que vestir de uma maneira, eu tenho que cortar se tivesse que cortar cabelo, eu estava perdido. Não tem que fazer isso, tem que fazer... Não tem. Não, mas você quer dizer que eu não tenho que pagar a promessa? Não tem. Não, mas peraí, eu não estou te entendendo direito. Você quer dizer que... Não. No final da conversa, ele disse assim, não, então não quero. Porque é fácil demais. A carta aos Hebreus diz que o sacrifício de Jesus foi feito uma vez por todas e o preço foi pago e nós temos acesso ao vivo e esse novo caminho para Deus e eu não preciso fazer absolutamente nada, porque tudo o que precisava foi feito e o nome disto é graça. Corinto era uma cidade muito grande. Estava a 50 quilômetros, mais ou menos, ao sul de Atenas, na Grécia. E chegou a ter, a um certo ponto, 500 mil habitantes. Desses 500 mil, quase 400 mil eram escravos. Absurdo, né? Mas tinha uma coisa interessante a respeito de Corinto. A cidade era conhecida pelo seu abuso da liberdade, promiscuidade e sujeira moral.
Então, se você vivesse naquele tempo e alguém olhasse para você e alguém falasse assim, aquele ali é um corintiano, quer dizer, não é isso que eu quis dizer. Aquele ali é de Corinto. Isso significa, não era elogio nenhum. O que estavam falando é que você tinha tudo aquilo que não presta na sua vida. Que você era um exemplo a não ser seguido. A sua reputação estava em jogo. Mas Corinto era uma cidade muito grande, metropolitana, de importância econômica, como é Nova York, como é Londres, Xangai e muitas outras grandes cidades ao redor do mundo. E é nesse contexto que Paulo escreve a igreja que se reunia naquela cidade, encorajando-os e instruindo-os sobre a graça de Deus. Quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós temos que entender que a graça de Deus é generosa. E quando a graça de Deus invade a minha vida, ela me torna uma pessoa generosa. Mas não vamos correr aqui, não. Pelo amor de qualquer coisa, não deixa essa ideia, o que eu estou falando de generosidade, essa palavra de dar liberalmente, tome conta dos seus pensamentos. Aguenta as pontas. O que estamos falando aqui é que no aspecto da graça, dar vai muito além do que dar materialmente. Vamos lá no texto? 2 Coríntios capítulo 8. Está escrito assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecido às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. E a palavra aqui é mais do que voluntários. Se tivéssemos que traduzir isso aqui ao pé da letra, teríamos que traduzir: se mostraram generosos. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. É como se Paulo tivesse lembrado a eles que eles eram pobres, né? Não, vocês são pobres, vocês têm que cuidar de vocês, tal, tal. E eles estavam lá, pelo amor de qualquer coisa, Paulo, não roube da gente a graça de dar, não roube da gente o privilégio de ajudar os irmãos lá de Jerusalém. E não somente fizeram, versículo 5, como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Está entendendo aqui? Eu vou ler isso de novo, já que vocês não falaram não falaram tô, não falou não falou nada, eu vou ler novamente. Então olha aqui, ó. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Entenderam aí? Isso, obrigado. Não dormiram ainda não. Vou fazer o possível daqui da frente. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vocês. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião. Pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completem agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque
não é para que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a abundância de vocês no presente, a falta daqueles. De modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Esta é a palavra do Senhor. No sul da África, quando o pastor lia a palavra de Deus, ele falava: esta é a palavra do Senhor, esta é a palavra do Senhor. A congregação respondia: graças a Deus, esta é a palavra do Senhor. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor nos envolva hoje de manhã. Que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer no coração da gente, que é mudando a nossa vida para sermos mais parecidos com Jesus. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Entre muitos... Perdão. Oi. Não, é porque ele me falou que eu tinha 30 minutos. Eu estava pensando assim, já me cortou 15. Por que a gente se fica tão preocupado quando alguém fala da questão de dar na igreja? Porque a primeira coisa que a gente faz, a gente liga dar com grana, não é verdade? Com o nosso bolso. Com coisa que aquilo que tem no nosso bolso pertence a gente. O salmista disse que do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. A plenitude de tudo que há. Isso significa dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nada do que você acha que você tem pertence a você. A roupa que está vestido, o tênis, o sapato, o chinelo, o que quer que seja, não pertence a você, pertence a Deus. É como disse um pregador reformado certa vez, Jesus falou mais a respeito de dinheiro e riquezas do que qualquer outro assunto, porque quando se fala em dinheiro, põe-se um holofote na condição espiritual da pessoa, se torna um index para o caráter dela, é o reflexo do seu coração, porque não é aquilo que você possui. O que eu tenho que pensar é, o que me possui? Quem é que está me possuindo? Vamos dar uma olhada nisso. Para o crente em Cristo, o ato de dar tem que estar firmado na graça de Deus. Quando voluntariamente damos, nós temos que checar o que está por trás da nossa liberalidade. O que motiva a nossa oferta? O que é? É obrigação? É autopiedade? É negociação com Deus? Toma lá, dá cá? Tem um punhado de igreja aí fora que fala que quanto mais você der para Deus, mais Ele vai te abençoar. Se você te der 10, se você der 10, Deus só vai te abençoar o tanto que vale 10. Se você der 100, Deus vai te abençoar o tanto que vale... Não é isso aí? Quando nós fazemos isso, meu irmão, minha irmã, nós estamos diminuindo a Deus para o tamanho do nosso dinheiro. E o dinheiro que não é nosso. Quando nós damos, a primeira coisa que nós perguntamos a Deus é: quanto é que o Senhor quer que eu dê? Não é quanto é que eu quero dar a Deus. É quanto é que o Senhor quer que eu dê. Ou o que o Senhor quer que eu dê. Lembra-se de Zaqueu? Pelo amor de qualquer coisa, você lembra ou não lembra? Eu estou perguntando para você, caramba. Eu estou perguntando para mim não, porque eu lembro. Eu estudei. Lembra de Zaqueu, né? Que é baixinho. Né? Não podia ver Jesus. Estava assim, ó. Mas a turma na frente dele não deixava ele ver. Ele subiu numa árvore. Jesus chega na árvore e fala assim: desce daí que eu vou rangar na sua casa. E é de graça. Aí ele desceu, levou Jesus para a casa dele. Jesus se alimentou e tal. E ele começou a conversar com Zaqueu e confrontar Zaqueu com o evangelho. O que Zaqueu disse para ele? Senhor, eu estou envergonhado. Se eu peguei dinheiro de alguém, e ó, para um
cobrador de imposto falar isso naquela época. Se hoje já está difícil, naquela época você pode imaginar. Ele falou assim, olha, eu vou devolver tudo. E a quem eu defraudei vai ser 4 vezes mais. Você acha que Jesus bateu nas costas dele e falou, muito bem, Zaqueu? Falou não. Jesus olhou para ele, olhou para os cabras ao redor e falou assim, hoje teve salvação nessa casa. Porque Zaqueu falou, olha, o que eu tenho, eu descobri agora, num passe de mágica, que não é meu. E o que eu errei contra o outro, eu tenho que devolver. A clara evidência da mudança do coração naquela casa foi a sua nova proposta de encarar as suas posses. Quando um crente dá para o Senhor, seu coração está fundamentado na graça de Deus. Paulo diz que mesmo ele sendo Deus, ele não usou este fato para barganhar com o Pai. Ele se humilhou, tomou forma de homem, como eu, como você, para salvar pessoas como eu e você. Isso, meu amado irmão, minha amada irmã, tem um nome. E o nome disto é graça. Para o cristão, aquele que conhece e se rendeu a Jesus, ao senhorio de Cristo, o ato de dar vai além da circunstância difícil. Olha só, versículo 2 a 4. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e acima delas, se mostraram generosos. Por causa da graça de Deus em suas vidas, os macedônios não olharam primeiro para si mesmos. Não falaram assim, coitadinho de nós. Estamos sendo perseguidos, temos pouco. Eu nunca tenho pouco o suficiente que eu não possa dar. Eu nunca tenho pouco que não exista outro que tenha bem menos do que eu tenho. E quando eu olho para o mundo ao derredor, e deixe-me dizer uma coisa, os Estados Unidos hoje é a 4ª maior seara do mundo. É o 4º maior campo missionário do mundo. Eu tenho para dar. Posso ter pouco, mas tenho. Eu tenho um pouco da minha vida, eu tenho um pouco daquilo que eu sei sobre Jesus, daquilo que Jesus fez por mim. Eu tenho um pouco daquilo, eu tenho um pouco, mas eu ainda posso dar. Clara, existe um sentimento de satisfação e alegria interna quando nós damos. Não estamos falando alguém para se matar, para dar, mas existe uma satisfação, uma alegria que não se explica quando alguém se dispõe a ser uma bênção na vida de outros, para ser aquilo que o Senhor tem dado a ele através de mim por causa do Evangelho. É como alguém disse uma vez, quando se fala em dar, tem gente que não para de maneira alguma. Não tem nada que possa colocar na frente dele para impedi-lo de dar. É como a gente cantou, né? Pula a parede, arrebenta, porque eu tenho uma necessidade muito grande de dar. É quando o pastor Renato fala aqui de a gente trazer a oferta e dízimo, você começa a coçar a mão e fala assim, eu mal posso esperar chegar a hora de dar. É assim, existe uma insatisfação se eu não puder oferecer a Deus aquilo que Ele me tem dado. Não é obrigação. E quando nós damos de nossas vidas a outros que não conhecem o Evangelho, Paulo diz que não é mais que a nossa obrigação de ir lá e compartilhar isso. É dar um pouco da nossa vida. Deixe-me correr para o final. Para cristão, aquele que ama Jesus, verdadeiro, o primeiro passo não é dar recursos, não é dar grana, não é dar a minha vida. O primeiro passo está lá no versículo 5. Posso ler para você? Está escrito assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós. Eles primeiramente entregaram a sua vida, tudo que são, tudo aquilo que têm, tudo para o Senhor.
e depois a nós. Quando Paulo diz aqui que eles se deram primeiro ao Senhor, ele não está falando naquela ordem assim, 1, 2, 3, 4. O que eles falaram, o que ele está querendo dizer é o seguinte: aqui em cima está Deus. A gente entrega tudo aquilo que a gente é na nossa vida, na nossa potencialidade, nós somos todos dele. E depois ele vai produzir em mim o que ele quer fazer comigo para que eu possa dar. Eu não dou primeiro para depois ir até Deus, não, mas por causa daquilo que Deus é e produz em mim, eu posso dar. Deu para entender? Eu tenho que explicar de novo ou precisa desenhar? Não, né? Então, me dou a Deus e Ele me capacita a dar a outros. E isso tem um nome. E o nome disto é graça. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4, a igreja do Senhor Jesus, eles mostram como se entregaram, como perseveraram, como eles se davam com devoção ao serviço e à glória do ressurreto. Eles se entregavam uns aos outros, mas isso era uma pura consequência da sua devoção diária à pessoa de Jesus. Vou contar uma historinha rápida. Êxodo capítulo 36. Construindo o tabernáculo. Moisés chama lá o pessoal que era capaz disso, que tinha o dom daquilo outro, tudo para construir o tabernáculo. E ele espalha a notícia para o povão, né? E fala com eles: olha, vocês trazem o que puderem para a gente construir o tabernáculo. Depois de alguns dias, olha o que diz o texto: e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta no santuário. Isso significa: para de trazer. Eu quero ver o dia que o reverendo Renato vai chegar aqui na frente e dizer: pelo amor de qualquer coisa, nos próximos domingos nem um centavo. Não cabe mais na nossa conta. Foi isso que aconteceu lá no deserto. Moisés falou assim: está proibido, proibido de trazer, porque nós temos mais do que nós precisamos. Por quê? Porque o povo de Deus se deu primeiramente a Ele, e porque se deram primeiramente a Ele, as outras coisas aconteceram. Parece com aquele negócio, né, de buscar primeiro o reino de Deus. Não, mas isso é cola, não precisa preocupar com isso não. Deixa para lá. Depois a gente volta a esse assunto. Parece sonho, não é, meus irmãos? Mas não é sonho, não, é realidade. Quando o povo de Deus se dá primeiramente a Ele, o resto é resto. O resto acontece. Porque o Deus que opera em mim, muito mais, infinitamente mais daquilo que eu penso, sonho, ou peço a Ele, Ele vai fazer isso em mim, por causa do seu poder, que opera em nós como igreja. A graça de Deus nos deu Jesus. A graça de Jesus, que sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. E por causa disto, a graça nos alcança no seu sacrifício. Isso aqui é por causa daquilo ali. Porque o nascimento veio para a cruz. Pela cruz ele me salvou. Infinitamente me atraiu. Pela cruz eu volto para o Pai. Eu tenho relacionamento com Ele de novo. E deixe-me dizer uma coisa. Se você está aqui hoje de manhã, para mim não importa se você cresceu na igreja, seu pai é crente, sua mãe é crente, seu avô é crente, seu tataravô era crente, mas se você não teve uma experiência pessoal com esse Jesus que nasceu para ir para a cruz, eu quero desafiar você hoje. É por isso que Ele trouxe você aqui. Para que você ouvisse falar que tem alguém que te ama muito mais do que você pode imaginar, muito mais do que você jamais sonhou, para dar aquilo que você não tem, que se chama vida eterna. Se você está aqui hoje e você nunca chegou diante de Deus, abriu seu coração e falou assim: olha Deus, o que esse cara está falando aí na frente é o que eu preciso. Eu preciso dessa mudança aqui, ó. Eu preciso dessa coisa.
Ou você pode estar virando para mim e falar assim, mas olha, moço, eu nunca te vi não, viu? Mas você pode achar que eu posso ganhar essa coisa, que eu posso ter essa coisa, mas eu sou uma pessoa muito ruim. Eu sou muito pecador. Você não me conhece. Meu amado, minha amada, você pode ser tão pecador, mas tão pecador, que até o diabo te rejeite na porta do inferno, a graça de Deus veio para você. Jesus te ofereceu na cruz por sua causa, para trazer você de volta para ter relacionamento com o Pai. Eu quero desafiar você hoje. Se você está nessa condição, não tem nada que ter vergonha ou ficar assim, se sentindo inconfortável. Não, eu quero desafiar você hoje, você que não conhece essa graça maravilhosa de Jesus. Que você hoje de manhã pudesse falar, Deus, eu sou pecador. Esse moço que está aí na frente me mostrou que eu preciso do Senhor e eu quero o Senhor. Eu não sei como é que é esse trem, mas eu quero ter isso na minha vida. Se você está nesse barco, vem para Jesus agora de manhã. Abra o seu coração para Jesus e diz, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu estou entendendo que eu sou pecador e que a minha vida não tem sentido fora do Senhor. Se essa for a sua realidade, faça isso agora. Onde você está? Não vou te chamar aqui na frente, não vou pedir o número do seu Social Security, nada. Isso é entre você e Deus. Se você está aqui hoje e você reconheceu a sua necessidade de Jesus, fale no seu coração, Deus, eu preciso do Senhor. Eu sei que Jesus é a única pessoa que pode me fazer relacionar com o Senhor. Eu abro meu coração agora para o Senhor e peço, vem e seja o dono da minha vida. Você pode fazer isso onde você está. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer isso e eu vou orar por você. Talvez você esteja aqui também, você tenha andado para longe de Deus. E não sei por que cargas d'água Deus te trouxe hoje aqui para ouvir isso e você precisa voltar. Você precisa se reconciliar com Deus, você está sentindo a necessidade profunda de falar, Deus, me aceita de volta. Eu quero estar de volta. Me ajuda. Se você está nessa situação, você conhece Jesus, mas você andou um pouco distante da casa do Pai. Você quer estar de volta, o Pai vai continuar fazendo o que um pai faz. Correr na sua direção, te abraçar e te perdoar, e ajudar você na sua caminhada. Se essa é a sua situação, diga isso para Deus. Deus, eu preciso estar de volta, me ajuda. Me transforma. Me orienta. Eu quero estar de volta numa boa comunhão com o Senhor. Então, a primeira coisa, se você hoje de manhã creu em Jesus pela primeira vez, se você entregou a sua vida para Cristo, está todo mundo aqui de cabeça baixa, orando, eu queria saber quem você é. Se daí de onde você está, se essa é a sua realidade, você poderia fazer um sinal para mim? Só me falar assim, olha, eu sou essa pessoa, eu quero Jesus. Alguém aqui que está nessa situação e que veio para Cristo agora de manhã. Amém. Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Tem mais alguém? E se você estava longe de Deus e hoje é o dia de você voltar para Ele, você está pedindo a Ele que tenha misericórdia da sua vida, que as coisas não estavam bem, não é por causa das coisas, é por causa da sua distância do caminhar com Ele. Se você hoje quer voltar, se você hoje precisa do toque de Deus para que Ele renove a sua vida, você faz um sinal de onde você está. Eu quero orar por você. Tem alguém? A quem? Amém. Eu já vi sua mão. Amém. Pode baixar sua mão. Mais alguém? Amém. Pode baixar sua mão. Sim, eu já vi você. Ó Deus. O Senhor está aqui. A tua graça nos convida para andar com o Senhor e
Peço por esta pessoa que levantou a sua mão e disse: hoje eu quero Jesus. Ó Deus, veja o coração desta pessoa e venha e transforma e ajuda e abrace essa pessoa com a tua graça, Pai. Ela saiu da sua casa hoje de manhã só para vir aqui e ouvir falar do Senhor. Ela ouviu, ela creu. Eu peço a tua bênção sobre ela. E aos meus irmãos e as minhas irmãs que por um momento ou outro se afastaram, se foram. Mas, Pai, veja o clamor dos seus corações. Elas querem voltar. Elas querem voltar ao primeiro amor. Ó Deus, renova-lhes a fé. Abra-lhes os olhos. Fortifica os seus corações e fortaleça a caminhada deles e delas. Venha e seja o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz nas suas vidas. Em nome de Jesus.